Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e hoje nossa temática dentro da série sobre o caráter cristão e dos fundamentos da fé é razão para alegrar-se. Será que nós como cristãos temos razões para nos alegrar? Temos uma boa razão para viver, nos alegrarmos, vivermos uma vida feliz, plena, abundante, sempre no Senhor? Então essa é a nossa temática. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, se inscreva no nosso canal, se inscreva no sininho, dê um joinha no final, compartilhe com outras pessoas e faça seu comentário, conte as suas experiências, relate as suas experiências com Deus e a razão que você tem de se alegrar no Senhor. Razão para alegrar-se é o nosso tema de hoje, a primeira parte, e com a graça de Deus estamos nessa jornada através da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que toda pessoa tem um desejo básico por alegria. Ser alegre? As pessoas se consideram alguém alegre? E parece também que todos os demais desejos fluem da alegria, direto ou indiretamente atendem essa necessidade mais básica do ser humano, que é o desejo de se alegrar. As pessoas, consomem certos alimentos, bebidas, muitas vezes porque obtêm prazer deles. Elas procuram ganhar dinheiro, adquirirem bens materiais porque acreditam que essas coisas poderão lhes trazer alegria. A maioria das pessoas buscam prestígio, poder, sucesso, porque pensam que esses desejos lhes proporcionarão alegria nas suas vidas. No entanto, amados, esse tipo de prazer é temporário, às vezes até pode ser decepcionante. A alegria real e duradoura vem apenas quando, como crentes, como cristãos, pela fé, por meio da graça de Deus, confiamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e nos apropriamos das verdades extraordinárias do seu reino de justiça, graça e glória. A natureza da verdadeira alegria, amados, vem da maneira clara quando comparamos as definições da própria palavra alegria. Seu significado primário da palavra alegria, de acordo com o dicionário Webster, é uma emoção evocada pelo bem-estar, sucesso ou sorte, ou pela expectativa de possuir o que se deseja. Então, nós podemos afirmar que estão implícitos nessa definição todos os prazeres temporais centrados aqui, no dicionário de Webster, no homem, e as recompensas, em última análise, insatisfatórias, às quais acabamos de nos referir no início desse vídeo, nessa nossa introdução. Então, vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa. Podemos definir biblicamente o que é a alegria? Sim, é o que nos ensina a palavra de Deus. O termo grego é a palavra chara, C-H-A-R-A, que é usado aproximadamente 70 vezes no Novo Testamento e sempre representa um sentimento de felicidade que está baseado nas realidades espirituais alcançadas pela fé. A alegria nesses contextos não é meramente algo vivenciado como resultado de circunstâncias favoráveis. Não. É nem mesmo semelhante a uma emoção, não é nem mesmo semelhante a uma emoção humana divinamente estimulada. Pelo contrário, a alegria é um dom sobrenatural de Deus para cada cristão, para cada crente. Foi isso que Neemias se referiu quando ele disse lá em Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força. Será que você pode repetir comigo? Coloque a mão no seu coração, declare comigo, conforme Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria bíblica não é apenas um dom de Deus, também é ordenada a todos aqueles que o conhecem. Filipenses 4:4 menciona: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, Paulo dizendo aqui, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16 também menciona isso. Então, dentre outras características vitais da vida cristã, ser cheio do Espírito Santo, realizar nossa união espiritual com Deus é o que nos traz a verdadeira alegria. Os crentes não necessitam fabricar alegria ou utilizar todos os tipos de truques e meios para encontrá-la. Eles precisam simplesmente agradecer ao Senhor
pelo dom, pelo presente do regozijo nas bênçãos maravilhosas que a alegria já lhes confere como fruto da graça das bênçãos de Deus. Você pode conferir isso em Romanos 14, 17. Então a alegria é uma ordem repetida. Primeiro destaque que nós queremos trazer aqui, nesse nosso estudo sobre razões para alegrar-se, é que alegria é uma ordem repetida. Por que Deus ordena aos crentes que tenham uma alegria? E isso desprende-se facilmente que ela, a alegria, é outra coluna ou outra atitude fundamental do caráter cristão. O mundo mau em que nós vivemos nos oferece suficientes razões para sermos ansiosos, perturbados, preocupados, temerosos, mas nenhum desses fatores negativos deveriam afetar seriamente a vida dos crentes. A razão é porque o Novo Testamento está repleto de exortações e instruções a respeito da alegria. Só em Filipenses, por exemplo, ela é mencionada 17 vezes. É a famosa carta da alegria, o livro de Filipenses. Você está triste? Leia Filipenses, porque 17 vezes aparece a palavra caris aqui, charis, ou alegria. Então, já nós falamos aqui a ordem básica do apóstolo Paulo em Filipenses 4:4. Ele fala sobre alegrar-vos sempre no Senhor, como nós já falamos. Mas ele também fala da alegria em outros versículos chaves que nós queremos trazer para vocês. Por exemplo, Filipenses 1:25, ele diz: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Aqui ele está se referindo à igreja de Filipos, para o vosso progresso e gozo da fé. Olha que coisa tremenda. Progresso e gozo, ou seja, a alegria da fé. E em Filipenses 2:2 ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, a unidade promove a unidade do corpo de Cristo, da comunidade da fé, da igreja do Senhor, completa a alegria do apóstolo e também da liderança espiritual e de todos aqueles que são envolvidos nela. Filipenses 2:2. Filipenses 2:17-18 diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, e aqui está falando da morte física de Paulo, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Paulo diz: alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo termina dizendo esse trecho: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, é o que diz o apóstolo Paulo. Olha que coisa tremenda, mesmo tendo a noção de que ele sofreria, de que ele morreria, que ele seria oferecido como libação, como um sacrifício pela causa de Cristo. Isso promovia alegria no coração do apóstolo Paulo. Por mais que fosse uma situação terrível, do ponto de vista humano aqui, você vê que isso não entristecia Paulo, pelo contrário, produzia alegria no coração dele. Filipenses 3:1, a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor de novo. E Filipenses 4:10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. A fonte da nossa alegria, o doador da nossa alegria, aonde deve estar apontada a nossa alegria, a razão da nossa alegria, a causa que gera o efeito da alegria no nosso coração deve ser no Senhor. Então, à luz de tal ênfase bíblica, com relação à alegria, é seguro afirmar que nenhuma circunstância, amados, ou acontecimento jamais deveria diminuir a alegria na vida de um crente. Isso pode até soar ridículo ou até impossível, especialmente em decorrência das realidades da vida diária, do mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Porém, está baseado aqui na verdade das Escrituras. A passagem de 1 Tessalonicenses 5,16 é mais concisa, direta e inescapável. A Bíblia Sagrada diz: regozijai-vos sempre, lá em 1 Tessalonicenses 5,16. E o próprio Paulo, ele pratica essa ordem, reconhecendo que, embora ele enfrentasse muitas adversidades, ele estava sempre se regozijando no Senhor. Então, as palavras do apóstolo Pedro também afirmam esta premissa. Ele diz em 1 Pedro 4,13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis
exultando nele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, muitas outras passagens do Novo Testamento reforçam a verdade que nenhuma quantidade de adversidades ou dificuldades deveriam afetar a atitude cheia de alegria na vida do crente. O próprio Senhor Jesus ressaltou a importância da alegria quando ensinou os seus discípulos no cenáculo, no lugar alto, pouco antes dos seus próprios sofrimentos, da Via Cruz e da sua morte na cruz do Calvário por amor a nós. A alegria era um componente essencial do legado que ele nos deixou. Por exemplo, João 15:11 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. João 15:11. João 16:22, Jesus também fala o seguinte: assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha que coisa linda esse trecho, João 16:22. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Glória a Deus, eu recebo essa palavra para a minha vida, para a sua vida, querido. João 16:24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. E João 17:13 diz: mas agora vou para junto de ti. Aqui é a oração sacerdotal ao Pai, né? E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, ou seja, a minha alegria completa em si mesmo. Se você ler todo o contexto de João, do capítulo 13 ao 17, verá que no meio das circunstâncias assustadoras da morte iminente do Senhor Jesus, os 12 seriam logo deixados no mundo para enfrentar perseguição, sofrimento e finalmente também a morte. No entanto, o Senhor Jesus nunca hesitou em dizer-lhes que deveriam alegrar-se constantemente no Senhor. As palavras de Jesus na mensagem do cenáculo, né? Ali ao partir da ceia, ao compartilhar seu coração com os seus discípulos, no entanto, não deveriam nos surpreender, porque no início do seu ministério ele ensinou que as provas e as adversidades, meus amados, não diminuíram necessariamente o sentimento de alegria na vida do crente. Não pode diminuir o sentimento de alegria na vida do crente. Mateus 5, de 11 a 12 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Palavras de Cristo no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Glória a Deus, alegrai-vos no Senhor. Lucas também registra a mesma mensagem em Lucas 6, 22 a 23. Mas tudo isso, né, ainda deixa sem resposta a seguinte pergunta: sobre como é possível reagir a qualquer situação difícil com alegria. E o apóstolo Tiago aqui, ele é esclarecedor quanto a isso, quando diz o seguinte, em Tiago 1, de 2 a 3, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, de 2 a 3. Então devemos ser mais felizes por nossos momentos de provações do que pelos bons momentos da vida, porque as lutas são sempre mais produtivas, mais purificadoras espiritualmente falando, amadurecedoras. Nos amadurecem, né? As lutas, as dificuldades, as provações. Elas são mais apropriadas para nos despojar do nosso egocentrismo, do nosso orgulho e nos convencer de que não temos o controle de todas as coisas. Nós nos tornamos mais dependentes do Senhor durante os períodos de provas, e isso intensifica a nossa vida de oração e nos faz ter mais compaixão pelos sofrimentos de Cristo, bem como pelos de todas as outras pessoas que sofrem ao nosso derredor e distante de nós. Tiago também classifica esses tipos de consequências como resultado perfeito. É como ele afirma, entre aspas, resultado perfeito de persistência, de perseverança, que nos faz perfeitos, ou seja, maduros, íntegros e nada deficientes no nosso Senhor. Tiago 1,4.
O chamado aqui para alegrar-se em todo o tempo, em todas as circunstâncias, não significa, no entanto, que não haja momento em que é correto se abster de demonstrações exteriores de alegria. É legítimo que em momentos apropriados nos identifiquemos com as emoções humanas, normais, assim como Paulo nos encoraja em Romanos 12,15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então não tem nada de mal chorar. Jesus chorou lá no capítulo 11 de João. Então há algo bom e benéfico para nós e para aqueles a quem ministramos quando legitimamente derramamos lágrimas e demonstramos compaixão quando eles estão passando por dor e sofrimento. No entanto, isso não deveria interromper ou diminuir de forma interior, intrínseca a nós e permanente a nossa sensação de alegria no Senhor, a alegria do cristão. Paulo expressa, o equilíbrio apropriado quando ele diz entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, há um lugar para a simpatia e tristeza humana normal, mas isso deveria ser sempre acompanhado por um coração que está se regozijando no Senhor. Debaixo de emoções exteriores, de choro e tristeza e dos gestos de simpatia, o crente sempre terá um genuíno regozijo espiritual e uma atitude que somente Deus pode dar para nós. Agora lembre-se, no Senhor. E eu quero terminar com as palavras de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que essa palavra seja bênção na sua vida. Você que está mal, em alguma crise, com medo, assolado com alguma mazela de alma, tristeza, pânico, dor, medo, fobia, tormento, seja o que for, em nome de Jesus. Todo espírito de medo saia, todo espírito de angústia saia, todo espírito de tristeza saia em nome de Jesus. E a alegria do Senhor brote do seu coração na sua vida, renovando o seu coração, a sua alma no Senhor, curando e transformando a sua vida, o seu coração, a sua história, a sua trajetória. Que haja um divisor de águas na sua vida e que a alegria do Senhor seja a força do seu viver, do seu existir, na presença dele, a plenitude de alegria, na presença do Senhor, há gozo perpetuamente, é o que diz o salmista. Que Deus abençoe você. Se você quiser conhecer as nossas mídias sociais, clique aqui no link das nossas mídias sociais, siga o nosso Instagram, o site da Igreja Batista Betel tem todas as nossas ministrações, cultos ao vivo e demais informações. E você, se você quiser semear no nosso ministério, exercer a sua contribuição, generosidade, ofertar nos nossos ministérios, aqui tem um link de como você pode fazer isso. Que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.